Vamos começar a aula de hoje? Hoje nós vamos continuar o assunto da aula anterior. Na aula anterior a gente comentou bastante sobre iluminismo e nós demos introdução à Revolução Industrial. Vou falar mais aprofundado sobre esse assunto, porque é regra. Se não cair na UEL, cai no Enem. Se não cai no Enem, cai na UEM. Então sempre tem questão de Revolução Industrial, tá? Principalmente quando vai falar sobre os modelos de produção industrial. Taylorismo, Fordismo, entre outros, vão ser muito atrelados às aulas de geografia. Mas eu vou dar uma pincelada hoje para vocês se orientarem, tá bom? Fechou? Revolução Industrial, o que a gente vai falar hoje? Contexto histórico, que eu já comentei um pouco na outra aula, cercamento de terras e a indústria têxtil. E nós vamos falar sobre as condições trabalhistas e os movimentos sociais. Por que eu vou enfatizar mais o conteúdo da última aula? Porque na última aula tinha bastante gente fora, então eu vou fazer um resumo bem rapidinho e eu vou tentar acabar a aula o mais rápido possível para vocês irem embora tranquilos e não precisar sair daqui 10h40. Fechou? Revolução Industrial. Contexto, mercantilismo. Já falei para vocês, tem 3 bases: metalismo, balança comercial favorável e protecionismo. Professor, o que é? Metalismo, acúmulo de metais preciosos. Balança comercial favorável, exportar mais, importar menos. E protecionismo, a terceira, é proteger o comércio local para que o estrangeiro não venha derrubar o meu comércio. Fechou? Segunda característica, absolutismo. Governo concentrado na mão do monarca em todas as esferas, seja política, religiosa, econômica e social. Lembrem do Henrique VIII na Reforma Anglicana. Ele é o exemplo maior desse absolutismo. Terceiro, ascensão do protestantismo. Com as ideias protestantes difundidas primeiro por Martinho Lutero, depois por João Calvino, a partir da Reforma Anglicana também, isso vai aumentando na Europa, algo que o Max Weber vai definir no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quanto mais eu acredito na ideia de que a salvação ela tem um sinal dela através do trabalho, então quanto mais eu tenho dinheiro no trabalho, mais sinais eu tenho que eu sou salvo. Isso vai facilitar na ascensão e no acúmulo de riquezas, o que posteriormente vai levar na Revolução Industrial. Tudo bem? Tranquilo. Já falei na última aula, estou tentando ser o mais sucinto possível. Cercamento das terras. Lembra da Rainha Elizabeth I que eu comentei com vocês lá na Reforma Anglicana? Essa safadinha que começa essa política de cercamento de terras. Ela faz um decreto. Qual que era o movimento do cercamento de terras? As terras que anteriormente eram de pequenos produtores rurais ou terras comunais. O que são terras comunais? Terras comuns onde que várias famílias produziam no campo. Elas foram cercadas, literalmente colocaram cercas. E a partir daí foi direcionado para algumas famílias, seja para as burguesas, seja para as nobres, ou seja para quem podia pagar. Tá? Então aquela terra que antes não tinha uma propriedade no papel, agora ela foi cercada e foi definida pelo Estado com propriedade de alguém. Nesse processo nós vamos ver a expulsão dos camponeses, a apropriação dessas terras e aquela terra que produzia agricultura, agora ela vai produzir pecuária, ela vai criar animais, principalmente ovelhas em pasto, tá bom? Para que ovelhas? Porque da ovelha nós vamos retirar a lã e vai ser utilizado na indústria têxtil. Ah, professor, mas eles já fizeram isso pensando que ia ter uma revolução industrial? Sim e não. Por que sim e não? Porque nós temos 3 modos de produzir na nossa sociedade que nós trabalhamos desde a pré-história, tá? Elas foram se desenvolvendo com o tempo. Primeira delas é o artesanato. O que é o artesanato? É a produção artesanal completa de um produto. Então, se eu quero fazer uma bolsa de couro, eu mesmo vou tirar o couro do animal. Eu mesmo vou curtir aquele couro. Eu mesmo vou arrumar a linha para poder costurar aquele couro. Eu mesmo vou fazer a agulha. Então, eu mesmo vou produzir tudo daquele material. Esse era o artesanato. Uma produção com mão única. Já no período do século 17, 18, nós vamos ver o sistema de manufaturas, que é o quê? Nós vamos dividir a produção do trabalho
E aquela bolsa, que anteriormente era feita por uma pessoa só, agora são várias. Então, eu tenho uma loja onde que eu tenho curtidor. Eu vou pegar o couro desse cara. Eu vou numa loja da costureira e eu vou pedir para ela arrumar a linha e a agulha ou até mesmo ela costurar a bolsa para mim. Então, não é mais uma mão única, mas sim uma frente de trabalho. A Inglaterra já tinha uma manufatura de tecidos. Eram várias pessoas que iam fazendo desfiar da lã para poder fazer a linha e posteriormente fazer a roupa. Essa era a manufatura. Só que nós chegamos na terceira parte, que é a parte da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai produzir um maquinário de tear esse tecido, que vai conseguir produzir aquilo sem que eu utilize 50 pessoas para fazer uma peça de roupa. Eu tenho um maquinário que faz 50 peças de roupa em 1 hora. Então, é mais proveitoso. Produzo mais. Só que nesse momento já nós estamos vendo a manufatura sendo utilizada, que posteriormente vai ser substituída pela produção industrial. Artesanato, manufatura e industrialização. Tá? Como é essa matéria-prima, lã, que eles vão conseguir produzir em larga escala. E aí tem algumas palavrinhas que eu vou falar hoje, não está no slide, mas eu vou relembrar vocês daqui a um tempo quando nós formos falar de imperialismo. Já ouviram a palavra commodity? Quem nunca ouviu a palavra commodity, levanta a mão rapidinho, só para eu ter uma noção. Agora, quem sabe o que significa? Porque eu ouvi falar uma coisa, agora saber o que significa, não. A galerinha que não sabe, eu vou dar uma pequena pincelada no assunto, depois eu vou explicar melhor. Vocês já repararam que na arquitetura e na engenharia dos asiáticos, principalmente na região do Japão, boa parte das construções antigas e até mesmo modernas, eles fazem tudo só de madeira? Tipo assim, eles conseguem fazer uma casa inteira sem usar nenhum prego. Por quê? Porque o prego, o parafuso, para produzir eles, precisava de metal. E o metal ele não era tão abundante como nós temos hoje na indústria. E muito menos conseguir produzir muito prego, muito parafuso. Então eles conseguiram desenvolver uma tecnologia de marcenaria onde que eu faço um corte na madeira e ela encaixa na outra e ela não solta. Esse é um sistema que os japoneses fizeram para suprir essa demanda. Antes, para eu fazer 100 pregos, eu levava um dia. Agora, com uma indústria, eu consigo fazer 1000 pregos por minuto. Então, aquele material que ele era raro, que era difícil de fazer, ele se torna comum. Ele vira uma commodity. Então, um objeto que anteriormente ele era difícil de produção, agora ele é feito de uma maneira comum e ele é banalizado. Ele se torna banal. Por exemplo, se a gente pensasse há 50 anos atrás um smartphone, você pegar um celular, você pegar uma tela, você tocar nela e o que está acontecendo embaixo da tela mexer, você tem uma televisão na sua mão, pô, era um absurdo. Agora isso é banal. Eu tenho certeza que na tua casa tu tem um smartphone lá parado que você não usa, é o celular do roubo. Todo mundo tem um na mochila. Se você não tem, pode arrumar um, tá? Se eu chegasse no Daniel de 2010 e falasse assim, ó, toma esse aqui Galaxy Pocket, eu falo, o quê? O celular sem botão? Ah, tinha um botãozinho no meio ainda, né? Ai. Eu tinha, nossa, eu tive o Galaxy Pocket até o cursinho, rapaziada. Eu usei daí do meu irmão. E agora nós tá de Z Flip, ó. É roubado, mas é Z Flip. Mentira, não é roubado não, viu, Polícia Federal? Tá bom? Avanços tecnológicos. Então, com os avanços tecnológicos, um deles é a máquina a vapor, ou motor a vapor. Eu vou gerar combustão, o vapor dessa combustão irá levar ao movimento daquele motor. E assim por diante, eu irei conseguir fazer com que a indústria produza. Não só para a indústria, mas também para a locomoção, a locomotiva. O trem para poder locomover o material primo e também o produto industrializado. Fechou? Outra coisa também, além da locomotiva, as embarcações. Se eu tinha um navio que eu levava meses para atravessar o Oceano Atlântico, agora eu consigo atravessar o Oceano Atlântico em semanas. Através do motor a vapor. Beleza? Substituição da manufatura,
produção em larga escala e o que nós chamamos de commodity, transformar aquele produto que era escasso em algo comum, banal. Eu tenho certeza que em algum canto da sua casa tem uma Tupperware, um negocinho que tá cheio de parafuso e prego que você não tá usando para nada. É só reserva e que você nunca usa. E quando você procura, você nunca acha. Aí você tem que comprar novo, aí quando você comprou, você acha o velho. Necessidade de mercado consumidor também. Condições de trabalho. E aí, o ponto que é cobrado em história. Jornada de trabalho para quem estava no início da Revolução Industrial. Em média, as jornadas de trabalho semanais, elas poderiam chegar a até 80 horas semanais de trabalho. Professor, não entendi. A maioria de vocês, se forem CLT, trabalham 40 horas semanais, certo? Alguém aqui que tem CLT 40 horas semanais? Senta que horas no trabalho? 7. Você sai que horas? 5. Você trabalha de segunda a sábado ou de segunda a sexta? Então é 40 horas. Se essas 40 horas de segunda a sexta tá pesado, imagina você trabalhar 80 horas semanais. Outra coisa, os trabalhadores não tinham folga. Se você acha ruim trabalhar de segunda a sábado, os caras trabalhavam de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, sem feriado. Outra coisa, sem férias. Outra coisa, sem vínculo trabalhista. Então, assim, por exemplo, deixa eu pensar. A Duda tá trabalhando na minha empresa, na minha indústria. E aí eu contratei ela, falei assim, a Duda ela é muito boa fazendo roupas. Duda, trabalha para mim esse mês, eu vou te pagar 3 mil reais no final do mês. Quando a Duda chegasse para receber o pagamento, eu falei assim, então, Duda, aqueles 3 mil conto não vai rolar. Eu tenho 2 mil aqui, vai querer? Não pode ser. Você tem que pagar direito. Eu falei assim, é o que tem, Duda. Certeza? E a Duda precisando pagar as contas, ela vai aceitar os 2 mil. Isso caso eu não burle o sistema e aquele material que estava marcando o tempo que ela fez serviço, eu acabe sumindo com a folha a ponto dela. Fala assim, pô, Duda, mas aqui não tem nada que você trabalhou. Eu tenho mais 3 mil funcionários aqui. Como que eu vou saber que você trabalhou? E a Duda não recebe nada. E sem direito. Perdi um dedo trabalhando na indústria. O que acontece? Eu perco o emprego. Por quê? Porque aquele dedo era importante para eu produzir. Agora meu patrão me demite. Sem indenização. Minha mulher estava grávida trabalhando na indústria. A fumaça acabou gerando um aborto espontâneo no bebê. E aí, a indústria vai pagar alguma coisa? Não. A culpa é dela. Por que ela não usou máscara? Ela podia ter comprado. Outras coisas, sem aposentadoria, você trabalhava até morrer. E se você não morria trabalhando, você morria de fome. Segunda coisa, negociação. Você nunca vai negociar com o patrão. Mas você tem como aumentar meu salário? Eu falo assim, amigão, se você não quiser trabalhar, lá fora não precisa nem lá fora, é só abrir minha gaveta, eu tenho mais uns 50 currículos aqui de gente querendo seu trampo. O Karl Marx vai chamar isso de exército industrial de reserva. Ou seja, eu te coloco refém, não porque você precisa de mim, mas porque eu sei que tem mais gente precisando de mim. E aí eu posso colocar o preço que eu quiser no serviço. Sem regulação, ou seja, eu boto o cara para trabalhar 16 horas por dia, não vai ter ninguém achando ruim. Por quê? Porque ele está produzindo. Trabalho infantil, a rodo, e também trabalho de mulheres grávidas. A mulher, independente do momento da gestação, ela estava trabalhando. E se ela pariu, dia seguinte ela tem que estar na empresa. Como assim? Sabe aquela mensagem do patrão? Você manda mensagem para ele, pô, minha casa caiu. Caiu a telha nessa chuva aí no final de semana. E o patrão fala, mas você vem hoje, né? É essa a situação aqui. E altos acidentes trabalhistas. Perder a mão, perder o braço. Isso quando a pessoa não morria lá. Movimentos sociais. E aí, questões comuns do vestibular. Ano passado até foi cobrado sobre isso. Primeiro deles, ludismo. Teve um carinha chamado Ned Ludd. E esse cara, ele foi o progenitor desse movimento. Quais eram as queixas do Ned Ludd? Que a Revolução Industrial ela estava tirando o trabalho das pessoas. Antes era manufatura. Era 100 pessoas para poder produzir 1000 camisetas. Agora é uma máquina controlada por 5 pessoas produzindo 10.000 camisetas por hora. Então, aqueles 90 funcionários foram todos demitidos.
Então eles começam o movimento de quebrar as máquinas, porque eles acham que são as máquinas o problema do desemprego, da pobreza. Tá bom? Mais uma coisa. Outra ideia que eles tinham, que ameaça ao trabalho que os homens estavam exercendo, estava sendo que as mulheres e as crianças estavam ocupando o local de trabalho desses homens. Anteriormente só o homem trabalhava. Agora, como o capitalismo está querendo ao máximo crescer a sua produção, ele vai colocar a mulher e a criança também. Não é porque eles acham que a mulher ela tem que ter o direito de trabalhar igual o homem, mas é porque eles precisam de mão de obra. E que se a mulher ela trabalhar, ela receber um salário, ela também vai ser um mercado consumidor. Então eu pagar só para o homem não vale a pena. Agora eu tenho que pagar para a mulher. E lembra das aulas do Guilherme que ele falou sobre a lei Bill Aberdeen, onde que a Inglaterra começa a fazer bloqueio do tráfico negreiro no Brasil? Eles não estão preocupados que o negro é escravizado. Eles estão preocupados que o negro ele não está tendo poder de compra. É o mesmo cenário. Eles não estão preocupados que a mulher ela não tem igualdade ao homem. Eles estão preocupados que a mulher ela não compra a roupa que eles estão produzindo. Outro movimento, nós temos o cartismo. O cartismo é literalmente a origem da carta. Qual que era a ideia deles? O Senado da Inglaterra, vocês estão sendo muito malvados. Nós vamos entregar uma carta para vocês pedindo para vocês parar, viu? Porque senão a gente vai falar para nossa mãe e vai dar problema. É literalmente isso. Eles queriam mudanças através da burocracia. Qual que eram as mudanças que eles queriam? Redução da jornada de trabalho, direitos trabalhistas e também que esses trabalhadores participassem da política. Não o patrão escolher o que é melhor para a empresa, mas que o funcionário também possa escolher o que é melhor para os trabalhadores. Tá? Eleição dos trabalhadores e participação da classe. E, por último, o sufrágio universal. Esse sufrágio universal é os homens, não são as mulheres. Por isso que eu coloquei ali bem escrito sufrágio universal, porque na compreensão deles são os homens, não as mulheres. A mulher vai continuar trabalhando? Pode até continuar trabalhando, mas participar da política, aí já é demais. Terceiro, sindicatos ou sindicalismo. É a organização das categorias de trabalho. Por exemplo, aqui em Londrina nós temos a APP, é a Associação de Professores do Paraná. O sindicato dos professores é dividido por categoria. Então, por exemplo, tem sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos taxistas, sindicato dos comerciantes do centro, sindicato de cada categoria. A representação e a união dessa categoria vai fazer com que os funcionários consigam negociar com o patrão. Porque se eu, Daniel, vou falar com a Rita, Rita, tá difícil dar aula no cursinho sem ter um copo de água para mim. A Rita vai falar assim, Daniel, toma vergonha na cara, vai dar aula, vai. Agora, se eu me organizo com os outros professores e eu falo assim, rapaziada, ninguém vai trabalhar enquanto a gente não tiver água. Aí a Rita vai conversar com a gente. Porque um só não resolve a situação, mas o coletivo sim. Consegue entender? Então foi compreendido que a demanda de um é a demanda da categoria. A necessidade sua é a necessidade nossa. Não é só minha. Não é só sua. Porque um dia eu vou precisar. Então esse que é a formação do sindicalismo. E por último, para atender demandas dos trabalhadores. Lembra que a gente estava falando que não tinha férias, que não tinha aposentadoria, não tinha direito trabalhista? Quem cria a aposentadoria são os sindicatos. Quando você entrava numa indústria, tinha um carinha mais velho que ele ensinava os macetes, o que você tinha que fazer. Só que esse cara passava o tempo e ele saía da empresa. Ele não tinha mais condição de trabalhar, ele era demitido. O que os funcionários pensaram? Pô, essa pessoa ajudou a gente tanto tempo, vamos todo mundo fazer um rateio, juntar uma graninha pra gente ajudar as contas dele? É assim que começou a aposentadoria. Foi nos sindicatos eles percebendo que alguns trabalhadores da categoria não conseguiam mais trabalhar nela e que eles mereciam uma dignidade. Ter uma vida depois do trabalho, que não é só trabalhar. Posteriormente que isso se tornou uma política pública e posteriormente foi criado um negócio que vocês conhecem hoje como INSS. Fechou? Então começa pelos trabalhadores. Todos os direitos trabalhistas são de ideias, de luta dos trabalhadores. Se você trabalha 40 horas semanais ao invés de 80, começou aqui. Se você tem direito a férias, folga, atestado médico, seguro-desemprego, entre outras coisas, é tudo através de lutas trabalhistas. Tá bom?
Só que são lutas de séculos, de décadas. E o que acontece? Com uma canetada eu consigo acabar tudo. Então, se a categoria não está sempre organizada para reivindicar seus direitos, quando um governador ou um governante ele só assina um negócio e quebra, se a categoria não reivindica, aquilo se perpetua. E aí já é. Tá? Auxílio aos outros membros da categoria, desemprego e aposentadoria. Fechou? Acabou. Um beijo, um queijo e tchau.